Nesse momento, nós vamos fazer uma meditação bíblica. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Apocalipse, capítulo de número 1. Apocalipse, capítulo 1, é o último livro da Bíblia que nós vamos meditar nessa noite. Glória a Deus. Apocalipse, a palavra do Senhor no versículo de número 5. Apocalipse capítulo 1, versículo 5. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele seja glória e poder para todo o sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles. Sim, eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, nesse texto bíblico que eu quero meditar com os irmãos. Esse texto, ele foi escrito através do apóstolo João, quando João foi arrebatado na ilha de Patmos. Ele viu o Senhor, ele viu a glória do Senhor, ele viu os juízos de Deus que haverá de vir sobre a terra, e o Senhor mostrou para ele, o Apocalipse traz toda uma revelação da parte de Deus. Tanto é que no primeiro versículo do livro, o versículo trata-se revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Amém? Então foi notificado a João, João escreveu, e essa palavra passou de geração em geração, e essa palavra está diante de nós hoje. Queridos e amados irmãos, o tema que eu quero falar com os irmãos é sacerdotes para Deus. O texto lido da parte de Jesus, que é o que? A fiel testemunha. Ele é o primogênito. Ele morreu como cordeiro, ressuscitou-se no terceiro dia, sentou à direita de Deus Pai. E sentado à direita de Deus Pai, foi entregue Jesus a autoridade, poder. E a palavra declara que Jesus é o sumo sacerdote, e esse sumo sacerdote entrou dentro do Santo dos Santos e fez o sacrifício perfeito por todos nós. Por mim, por você, por cada um de nós. Ele é o príncipe dos reis da terra. A Bíblia diz que ele é o que nos amou e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. É necessário que todos nós entendamos que todos nós pecamos, conforme a palavra de Deus descreve em Romanos 2, 23.
3:23. Queridos e amados irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sendo o homem pecador, Deus o amou, e Deus manifestou o seu amor, e a expressão do amor de Deus é Jesus, o qual veio e morreu como um cordeiro, derramando sangue puro, inocente, para a remissão dos meus pecados. O sangue de Jesus nos dá a redenção, que é o pagamento de uma dívida que eu não tinha condição de pagar, nem você, nenhum de nós teríamos a condição de pagar a dívida dos nossos pecados. Não havia ninguém perfeito. O sangue de animais, de novilhos, bodes, pombinhos, rolinhas, oferecido já não era suficiente. Então Deus enviou o seu próprio Filho. Por isso ele é o príncipe de todos os reis da terra. Ele é o Senhor absoluto, na qual é digno do meu cântico, do seu cântico, da nossa adoração. Por isso a Bíblia descreve que a Ele glória pelos séculos dos séculos. A Ele honra, a Ele poder, a Ele louvor. Mas a Bíblia, nessa noite, além dela falar da nossa remissão, no sangue que nos lavou dos nossos pecados, a Bíblia também nos faz uma afirmação no versículo 6. E a Bíblia diz que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. Como Ele nos fez reis e sacerdotes, tendo Ele entrado no Santo dos Santos, Ele também nos fez o direito de exercer o sacerdócio. O que é o serviço de sacerdócio? Sacerdote, no templo, ele oferecia a Deus sacrifícios. No templo, o sacerdote cantava, o sacerdote orava, o sacerdote intercedia. O sacerdote, ele colocava-se, muitas vezes, no lugar da pessoa e oferecia sacrifício por ela, orando, intercedendo, abençoando a pessoa. Então, veja bem, e o sacerdote tinha essa função no templo. E essa função, querido, hoje, ela é dada a cada um de nós. Tendo Jesus feito tal sacrifício, tendo Jesus pagado todo esse preço, tendo Ele entrado no Santo dos Santos e nos resgatado, e o sacrifício feito de uma vez por toda, agora, as pessoas que aceitou Jesus, recebeu a palavra, recebeu o Evangelho, creu no Evangelho, reconheceu o seu pecado, confessou o seu pecado, arrependeu-se da vida errada, mudou-se a trajetória do erro, fez-se uma aliança com Ele. Agora, Ele é um sacerdote também, na qual ele pode chegar diante da face do Senhor e clamar, e orar, vir para o templo, adorar, erguer as mãos, bendizer. A pessoa pode orar pelos perdidos, pelos fracos, pelos doentes. Isso não é um trabalho só pastoral. Isso é um trabalho de quem entregou a vida ao Senhor Jesus. Quem a Ele se rendeu.
quem a ele fez uma aliança. Então ele nos fez sacerdotes. Além de sermos sacerdotes, olha o que a palavra de Deus fala lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de quem? Por meio de Jesus. Sacerdócio santo. Quem é que nos santifica, querido? A justiça de Deus. Tendo o sacrifício de Jesus sido feito, e tendo nós compactuado com esse sacrifício, Ele nos santificou para o sacerdócio. O que santifica a tua vida? É Jesus. Jesus fez tudo isso. E agora, o que cabe a nós fazer? Ah, pastor, já está feito. Já está realizada a obra. Ele diz: vós, como pedras vivas, sois edificados. Sim, Ele nos edificou. Quando fizemos aliança com Ele, nós fomos edificados, morada de Deus, habitação, tabernáculo de Deus. Os sacerdotes da velha aliança, eles, queridos, faziam sacrifícios no templo, aonde Salomão construiu. Era uma casa de pedra. Mas agora, nós, queridos, não estamos mais na velha aliança. Nós estamos na nova. E a pedra perfeita, o alicerce dessa casa, ela é Jesus. Ele é a pedra perfeita, a pedra angular, na qual a nossa fé está baseada, manifestada em Cristo Jesus. Aonde nós servimos a Deus Pai, na pessoa bendita do Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus diz: isto é, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. Hoje nós podemos oferecer ao Senhor nossa adoração, nosso louvor, nós podemos orar, nós podemos cantar. Tudo isso devemos fazer com temor, com respeito, com santidade. Ele santifica-nos para aperfeiçoamento. Jesus disse que nós devemos nos esforçar por entrar pela porta estreita. Deve ser feito da nossa parte, sim, um esforço. Mediante a nossa fé e na manifestação da graça de Deus sobre cada um de nós, o seu amor vai nos aperfeiçoando. O seu amor vai nos edificando. O seu amor vai nos consagrando. Vai nos ungindo. Como nós já dissemos aqui que o ofício do sacerdote era orar, interceder, cantar, pregar, testemunhar. E todos nós fomos feitos sacerdotes. Eu quero dirigir uma pergunta a vocês. Cada um reflete o que o seu coração pensa. A gente escuta um rugido quando a gente diz: olha, estamos lavados, redimidos, e nós somos casa espiritual e somos sacerdotes.
Agora a pergunta que eu dirijo a você: nós temos vivido como um sacerdote? Cada um de nós, que Jesus nos deu esse direito de orar, de oferecer culto, de dar ao Senhor, mas como vivemos? Como é a nossa prática? Como andamos? Como praticamos? Qual o tempo que tiramos para com Deus? Como vivemos para Deus? Vivemos como sacerdotes? Vivemos como pessoas redimidas? Vivemos como propriedade de Deus? Você percebeu que em muitos carros as pessoas escrevem a frase propriedade exclusiva de Deus. É a propriedade de Deus, então pode carregar os irmãos, pode buscar os irmãos em casa, fazer a obra missionária. De Deus tem que fazer, usar na obra. Fique em paz, ninguém vai pedir seu carro. Não temos tal hábito, nem para prática. Mas é de Deus. Por que muitos de nós falamos assim, olha, isso aqui é de Deus. Eu sou de Deus. Então, se nós somos de Deus, nossa casa, se é propriedade dele, nós temos que viver para ele. Qual é o nosso dever? Procurar andar como ele andou. Amando, perdoando, suportando. Suportando em amor, suportando. Não é como aquela resposta que diz, você ama tal pessoa, eu suporto. Isso é uma resposta até dada com ironia, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que suportando uns aos outros é dar o suporte à pessoa. Era um dos trabalhos do sacerdote, que se apresentava diante de Deus, e ele fazia o quê? Ele dava suporte às pessoas. Quando as pessoas vinham, ele dava suporte. Então, cada um de nós precisamos ter esse entendimento, essa prática, esse comportamento de procurar dar suporte às pessoas, ajudar as pessoas. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor fala no versículo 9 de 1 Pedro 2, mas vós sois a geração eleita e o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quer dizer, nós fomos comprados, fomos adquiridos. Você foi eleito através de Jesus. Agora, para que ele fez isso? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou. Da onde ele nos chamou? Das trevas, para a sua maravilhosa luz. Nós andávamos perdidos. Antes de conhecer Jesus, nós tínhamos práticas pagãs. Nós tínhamos muitas práticas pagãs. Antes de eu conhecer a palavra de Deus, quantas vezes eu fiz preces erradas, eu ouvi as pessoas falar sobre os rituais espirituais. Eu não conhecia a palavra, mas quando essa palavra chegou, alguém anunciou pelas virtudes do Senhor, então a minha mente foi iluminada pela palavra de Deus. Como a sua mente deve ter sido iluminada. Como a palavra de Deus tem trazido revelação para a tua vida. E portanto, a palavra de Deus nos ensina que
sendo nós libertos das trevas, aonde nós devemos andar? Na luz. Na luz da vontade de Deus, das práticas sagradas, da palavra do Senhor. Então veja bem, você é um sacerdote. Quero reprisar de novo o que tem oferecido a Deus. Tem anunciado as boas novas, tem evangelizado, tem olhado para os perdidos, para as viúvas sem socorro, para os órfãos, tem estendido a mão como sacerdotes de Deus, iluminados pela palavra, como propriedade exclusiva de Deus? Ei, Deus pode usar você? Deus pode usar a sua vida? Nós temos um cérebro, uma cabeça que coordena o nosso corpo. Onde está a nossa cabeça? Como funciona a ocupação da nossa mente? Qual é o centro da nossa alma? Qual é o centro do nosso coração? A quem estamos verdadeiramente como sacerdote cultuando? O que tem sido o centro do culto? Igreja do Senhor Jesus Cristo. O centro do culto. Jesus disse: somente a Ele darás culto. A Ele quem? Ao Pai, ao Deus vivo, ao Senhor do céu, ao Senhor da terra, aquele que nos amou. Satanás fez de tudo para que Jesus pecasse, mas ele não pecou porque ele era perfeito. E perfeito ele morreu. E tendo morrido ele disse: está consumado, a obra que o Senhor me deu está feita. Ele estava declarando: olha, está feito, está pago o preço. E agora está sendo gerada uma geração de sacerdotes. Todos são sacerdotes santos e separados para Deus. Santidade. Santidade. O que você acha da santidade? Você já parou para pensar na santidade? O sacerdote, ele era separado. A palavra santo, separado. Irmãos, é muito sério o tempo que nós estamos vivendo. Jesus em breve vai voltar. Em breve Jesus virá. Em breve a trombeta de Deus soará. E todos os sacerdotes santificados, separados, vivendo em santidade, serão arrebatados ou raptados da terra e se assentarão com Ele para reinar com Ele. O que você tem pensado no teu coração? O que você tem feito? Nós não estamos aqui como um cobrador, mas como uma meditação na palavra de Deus. Nessa noite nós estamos tendo um momento, um tempo de reflexão. Eu quero que você tenha reflexão de como você vive a tua vida. Eu tenho que dar conta da minha. E tenho que dar conta daquilo que eu prego.
eu responderei diante de Deus, diante das coisas que eu faço, que eu prego e da maneira que eu vivo. E toda a terra vai ter que responder, e todos os homens responderão também, porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Me entendem? O amém foi muito fraco. Vocês entendem? Então todos nós, não tem bonzinho, ruinzinho, branquinho, moreninho, todos. Foi Deus que criou todos. A oportunidade é dada a cada um. E às vezes essas coisas não são levadas, às vezes, a séria. O sacerdote, ele não podia oferecer um sacrifício de qualquer jeito. Não podia. Era feito com qualidade. Por isso, cada um de nós devemos nos apresentar diante de Deus com reverência, com santidade, com amor. Sabe, irmãos, eu não estou preocupado com o carro que você vai comprar. Não estou aqui para pregar isso. Carro, você vai lá no banco, ele te dá dinheiro para você comprar. Bens, você financia. Salvação, não. Perdão de pecados, não. Vida no altar, não. Vida com Deus, não. Porque a própria palavra de Deus diz que não é mediante ouro, não é mediante prata que nós somos santificados. É mediante o sacrifício real de Jesus. E agora mediante uma entrega nossa a Deus. Entendem? Uma entrega a Deus, uma entrega. Deus, sim, Ele nos fez sacerdotes. Mas nós vivemos isso? Você vive isso? Você vive como sacerdote de Deus? Como é a boca? O centro da fala. A cabeça coordena o corpo. Aonde está a cabeça? Aonde tiver a cabeça, vai falar a boca. Você entende? Aonde tiver centralizado a mente, o coração, vai falar a boca. A gente já amadureceu um pouco pelos anos aí da jornada que temos. Muitas vezes a gente conversando com as pessoas, a gente vê a espiritualidade da pessoa. A gente vê a espiritualidade que ela vive. Pelo seu modo de proceder, viver, falar. Queridos irmãos, a santidade é uma coisa visível. O comportamento mostra. Amados, reflete. Seu coração vive como sacerdote? Ele fez, mas vive como sacerdote? Como é que é? Olha, nós precisamos viver essa prática. Amados e queridos irmãos, nós devemos oferecer um culto com qualidade a Deus. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Olha o que a palavra de Deus fala em Hebreus, capítulo 13, versículo 15.
Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O fruto do centro da nossa fala, o centro da nossa adoração, o centro da qual a nossa vida, com uma mente sã, pura, santificada para Deus, cultuamos e adoramos ao Senhor. Por isso João escreveu: a Ele glória e honra pelos séculos dos séculos. Por quê? Porque nos comprou, nos lavou, nos redimiu, nos fez sacerdote. Ele nos fez, aceitamos, então vamos viver isso. Vivamos. Ei, então vivamos como sacerdote. Santos, separados, propriedade exclusiva de Deus. Nós ofereçamos sacrifício de louvor, não cantamos música ao paganismo. Não cantamos música dos enredos da carne. Não cantamos música dos enredos à idolatria. Não cantamos música cujo culto não é a Jesus. O nosso louvor é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A igreja comprada por Jesus, redimida pelo sangue do Cordeiro, é uma igreja que foi lavada para oferecer culto ao Senhor. Para dar ao Senhor a adoração. Eu não estou falando também só dessa reunião aqui em cima desse púlpito, mas também no nosso andar, o nosso dia a dia, a nossa prática. Quem aqui é propriedade de Deus? Se não é de Deus, é do diabo. Vou perguntar de novo. Quem aqui é propriedade de Deus? Ninguém aqui é do diabo? Não é? Então não cante para ele. Se você está envolvido com os enredos, você está cantando para o diabo. A Bíblia é clara, lá em Gênesis, quando ela diz: do pó da terra te alimentarás. Satanás é alimentado do pecado do homem. Quando o homem peca, quando o homem desvia a adoração do Senhor, o homem alimenta o ego de Satanás. Quando os jovens se reúnem para fazer os seus enredos malignos, estão alimentando os pratos de Satanás. Os egos dos demônios. Por isso Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 10. Parece que é o versículo 18 ou 19. Aonde diz lá que nós não podemos comer na mesa de Deus. E mais aonde? Dos demônios. Eu sei que muitos de vocês não estão gostando dessa pregação. Não é para vocês gostar mesmo. É para vocês entenderem que não tem caminho que leva ao céu se não for pelo sacrifício vivo, aliançado com Jesus. Vocês estão entendendo? Essa igreja não está aqui para tirar dinheiro de vocês. É para entender que o caminho do céu é um caminho que vive na aliança com Cristo.
É uma vida alicerçada na palavra de Deus. Jesus disse, bem-aventurado os que edificaram a casa sobre a rocha. Não tem outro alicerce, a rocha é Jesus. É a palavra viva, que é a espada de dois gumes. Então ouça a palavra. Jesus disse, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem é a igreja aqui? Então ouça, não seja surdo, não seja mudo. Deus tem falado com a tua vida, porque você insiste em errar. Por quê? Por que você está insistindo no caminho que não te leva ao céu? Não se assenta à mesa dos demônios, da idolatria. Ora na idolatria, ora a Deus, ora na idolatria. Meu irmão, Jesus disse, quem comigo se ajunta, não se espalha. Quem é de Deus, quem não é, é do diabo. Ou tem mais o quê? A Bíblia fala de algum lugar intermediário? Ou é céu, ou é o quê? Ou é inferno. Então vamos parar com aquele joguinho de palavra. A gente, irmãos, não dá para ficar pregando um evangelho aguinha com açúcar. Sabe, irmãos, evangelho de troca. Você abre uma rede social, as pessoas estão fazendo trocas. Pastores brigando para defender político. Gente envolvido com um monte de coisa. A igreja não tem que se envolver com essa perdição. A igreja tem que se envolver com as coisas santas. A igreja tem que se envolver com a palavra. A igreja tem que se envolver com a oração. A igreja tem que se envolver com o amor de Deus. Com a palavra. A igreja tem que se envolver com as coisas santas, sagradas, puras. Você é igreja? Você é sacerdote? Você é chamado? Você é separado? Você é redimido? Vai. Está acabando, amém? Você é redimido? A quem você deve cultuar? A quem você deve adorar? Qual Deus? Existem deuses e deuses. Ao Deus vivo, Criador do céu e da terra. A Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então, não tem um louvorzinho misturado, uma coisa assim, sabe? Uma vidinha dupla. Não, meu irmão, em nome de Jesus. Você foi santificado para louvor da glória de Deus. Você foi separado para ser adorador. Você foi chamado. Você é uma joia de Deus. Você, meu querido irmão, você é a menina dos olhos do Senhor. Deus quer que você se envolva com Ele, se envolva com as coisas santas, se envolva com as coisas puras. Deus quer alvejar suas vestes. A palavra de Deus fala, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista direito a entrar na cidade santa pelas portas. Bem-aventurado aqueles que lavam. Não fala assim, lavou. Vão lavar, mas lavam. Como que é? É uma vida diária. Você anda num mundo contaminado. O pecado fica te arrodeando. Mas toda hora você está falando, ô Jesus, me guarda, me livra, me santifica, me purifica, Jesus. Você está envolvido com Ele, você está mergulhado nele, você está lavando as suas vestes todos os dias, todos os dias. Você usa uma calça 30 dias?
Ou você lava ela? Você lava, não lava? Você toma banho todo dia. Bom, não sei, né? Todo mundo toma banho aqui todo dia? Você se lava? Então ande pela fé. Tenha essa prática, lava a tua vida no sangue de Jesus. Ande na fé, ande no amor, ande no temor. Ô meu irmão, você não está desavisado. Entendeu? Você não está desavisado, você está avisado. Deus tem te chamado. Por isso a palavra de Deus diz: oferecei os vossos corpos em sacrifício vivo a Deus. Oferecei. O teu corpo agora é casa espiritual, é templo de Deus, é morada do Espírito Santo. Ofereça sacrifício de louvor, como nós acabamos de ler a palavra. Viva um sacerdócio real e santo. Não divida a tua adoração com outro ser. Somente a Deus. Dê um aplauso para Ele. Aleluia. Glória a Jesus.